no divã do Gicovati. Eu começo falando um pouquinho sobre um aspecto relacionado com o momento que estamos vivendo, ou seja, um momento de crise financeira, de risco, de perda de emprego enorme em todo o mundo, e como é que isso interfere nas relações afetivas e, em particular, no aspecto sexual das relações dentro do casamento. E o primeiro aspecto interessante a registrar é o seguinte, que apesar de ser um tema hoje, o aspecto financeiro, um tema compartilhado, ou seja, no qual homens e mulheres participam mais ou menos de forma equilibrada e equivalente, a verdade é que os homens têm uma aflição muito maior com a questão financeira, parece que ainda carregam, ainda que no simbólico, sobre as suas costas o peso maior da responsabilidade do sustento da família. Ou seja, são os que mais se ressentem, aqueles que ficam mais preocupados quando existe o risco de perder o emprego, ou mesmo quando não estão ganhando o suficiente para sustentar todas as características daquela família que a pessoa constituiu. Então, o que acaba acontecendo é sempre a mesma coisa. A vida sexual, em particular, fica bastante prejudicada, principalmente no homem, que deprimido tem um desejo bastante diminuído e não raramente acaba passando longos períodos totalmente desinteresse aspecto da vida, e mesmo quando a situação financeira é ruim, isso nem sempre vem acompanhado de igual desinteresse da parte da mulher, de maneira que ela às vezes se sente rejeitada, muitas vezes se sente inclusive mal amada, equivocadamente acaba atribuindo a isso um peso, vamos dizer assim, um peso diferente daquele que está acontecendo nos homens, desconsiderando o quanto o homem sofre com a dificuldade de não poder honrar com aquilo que ele considera ser a sua maior responsabilidade. Eu insisto, mesmo quando a mulher também trabalha fora. Uns poucos homens, ao contrário, parece que aliviam as suas tensões e o seu estresse e as preocupações de todo tipo com um aumento do desejo sexual. Então o sexo para eles funcionaria quase como um alívio, um remédio para a aflição e para o desconforto. Mas isso, infelizmente, é a minoria. Na verdade, esta coisa do sexo, principalmente nos casais, que acontece sempre à noite, antes de dormir, pode servir para em muitas circunstâncias, para que o homem tenha, vamos dizer assim, um certo alívio das suas tensões, e o que pode até predispor para que adormeça. Mas no período depressivo, em que o indivíduo está com a autoestima muito prejudicada pela baixa capacidade de ganhar dinheiro, mesmo quando não é empregado e não tem o risco de perder emprego, mas se tem um pequeno negócio e esse negócio também não caminha bem, isso aqui afeta terrivelmente a honra. O homem se sente extremamente humilhado e não raramente, inclusive, esconde da família as dificuldades financeiras pelas quais está passando. É uma coisa que às vezes as mulheres têm dificuldade de entender porque elas não sentem da mesma maneira. Mas eu sempre, meio na brincadeira, digo que para os homens a dificuldade financeira equivale ao que seja, para a maior parte das mulheres, o aspecto físico, ou seja, engordar 3, 4, 5 quilos para os homens não é relevante, para as mulheres elas ficam bastante deprimidas por causa disso. Eu acho que a mesma alteração, só que invertida, existe na questão profissional. O homem se sente deprimido, humilhado, e óbvio que isso tudo pode ficar pior ainda se ele sentir que a mulher não é companheira, não é solidária, que ela se sente ainda, vamos dizer assim, também ela com admiração prejudicada em relação a ele. A verdade é que os homens dependem terrivelmente da postura das suas esposas. Os homens são, apesar da aparência, muito dependentes da avaliação e do julgamento das mulheres, em todas as áreas, mas em particular em duas, tanto na sua performance sexual, que sempre nesses casos fica prejudicada, como também na sua capacidade de agir como adequado provedor. De maneira que a situação, vamos dizer, de desemprego, a situação financeira, além de todos os outros contratempos, ainda traz dramáticas dores na vida íntima, especialmente dos homens dentro da vida familiar. Vamos torcer para que esta crise não tenha a duração que ela promete ter, infelizmente. Muito bem. Temos aí já o primeiro ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Leandro, tenho 26 anos, falo de São Paulo. Pois não. Seriam duas perguntas. A primeira, já me sinto contemplado nesse comentário inicial, doutor. A segunda trata-se de uma certa rivalidade, que surgiu no meu relacionamento. Namoro já há 5 anos.
Quantos anos você tem mesmo, Leandro? Eu esqueci. 26 anos. 26 anos. 26 anos. Já estou num relacionamento há 5 anos, começou a parceira, né? E uma rivalidade que surgiu entre a gente, uma rivalidade profissional, pois atuamos na mesma área, né, em comunicação, e percebo que a rivalidade talvez possa ser também uma forma de eu defender, dizer que não tem da minha parte, mas percebo que surgiu uma rivalidade muito maior da parte da minha noiva comigo, chegando a competir em alguns aspectos, principalmente quando trabalhamos numa época, numa mesma emissora de TV, ela numa área comercial, eu numa área de exibição, em que são áreas que de certa forma às vezes não acabam ocorrendo certas brigas, desentendimentos, né? Em algumas vezes, quando conversávamos a respeito do trabalho, comecei a perceber que algumas coisas que eu tratava com ela vazava, como uma forma também de promovê-la profissionalmente, né? E a partir daí, esses tipos de desentendimentos passaram a se tornar frequentes. Uma rivalidade querendo ser melhor, querendo mostrar estar mais preparada e não reconhecendo algumas outras coisas, como por exemplo que entrou na área através de indicação minha, trocou de emissora 2 vezes através de indicação minha e nunca reconhecer e sempre se mostrar superior. Leandro, né? me diga uma coisa, o temperamento dela é competitivo em geral ou é só no profissional? Por exemplo, em casa também, ou quando estão juntos só os dois, eu sei que vocês ainda não moram juntos, né? Não, ainda não. Mas que quando estão juntos, ela, vamos dizer, é muito do tipo que quer dividir todas as tarefas também em igualdade de condições, ou por exemplo, na hora de pagar as contas quando viajam ou quando vão passear, ela também faz questão de dividir tudo direitinho? Não, nem sempre. Aí ela não faz questão de ter tanta igualdade? Não faz. Sei. E nas coisas domésticas, por exemplo, se ela está, sei lá, cozinhando, etc., ela espera que você ajude, espera a cooperação sua ou não? Ela é de paparicar ou é mais de igual para igual, tudo de igual para igual? Olha, nem tanto de paparicar, mas é de cobrança mesmo, de cobrança. Né? E em tarefas domésticas, muitas vezes eu mesmo auxilio, lavo louça, por exemplo. Qual dos dois é mais estourado, Leandro? Oi? Quem é mais estourado, você ou ela? Olha, eu sou bastante, mas ela é um pouco mais. Mais ainda? Quer dizer que você já não é pouco e ela mais ainda? Isso, tanto, doutor, que no início, nosso primeiro mês de relacionamento, há 5 anos, lembro que uma tia dela me chamou, na cozinha, né, no almoço, que eu fui se apresentar à família, falou, você vai precisar ter muita paciência, né? Porque tem aí uma questão de trauma, de perda de pai e mãe, muito recentemente, né? Muito próximo do outro. Faleceu o pai, 1 ano depois faleceu a mãe, na sequência descobriu que a questão da diabetes, né? Quem é diabética? Ela? Isso. Sim. Foi tudo numa sequência de 3 anos, perdeu pai, mãe e desenvolveu a diabetes. Sim. Né? Então, e aí o que você pensa fazer com esta relação e com esta competição, Leandro? Eu tenho pensado em parar. Eu acho que você tem que dar um pouquinho de crédito mesmo para isso, porque essas relações assim competitivas, elas, se você, por exemplo, se tiver uma fase em que você vai muito bem, muito melhor do que ela, se a relação for competitiva, vai aparecer um elemento invejoso que é extremamente desagradável, né? E toda vez que a relação é competitiva, aquele que se sentir perdedor vai começar a invejar. Então começam a ter uma ação destrutiva, de sabotagem, quer dizer, dá a impressão que dá que independentemente de quais sejam os problemas psicológicos que causaram esse aspecto no comportamento da sua namorada, mas ela parece que tem um pouco a menos da doçura ou da amiguice que tradicionalmente as mulheres costumam ter, não é? Eu não acho que hoje se tem que pensar na mulher como subalterna, principalmente quando os dois trabalham em igualdade de condições. Mas nem por isso deixa de haver aquela tradicional forma de agradar. Certos agrados e o homem paparicar a mulher com outros agrados mais tradicionalmente masculinos. Quer dizer, o homem carregar a bagagem mais pesada e a mulher cuidar um pouco mais da casa ou da comida, não vejo nenhum problema. Tradicional, é antigo, mas é muito fofinho. E as pessoas, na verdade, se ressentem da falta disso muito mais do que se pensa. Então não subestime isso, porque no fim
dos tempos e na continuação, você pode ter mais problemas. Acho que vale a pena, antes mesmo de parar, dar uma endurecida, dizer que esse jeito de ser, para você, não está servindo. É sempre bom, antes de realmente interromper ou de dar uma solução radical, avisar com firmeza e seriedade a pessoa de que isso não está lhe satisfazendo. Muito obrigado pela sua participação. Tem um e-mail aqui do Mauro, que nos escreveu o seguinte: Dr. Gicovati, tem um sentimento que me parece cada vez mais raro, que é a catarse coletiva por causa de um líder político. Mas outro dia, assistindo ao discurso de posse do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confesso que fiquei emocionado. E a cada discurso, eu tenho mais admiração por ele. Ao mesmo tempo, fico pensando em gerações anteriores que também tiveram sensação semelhante com Hitler ou Gandhi. Esse sentimento é um tipo de amor? Como explicá-lo? Então, Mauro, não saberia exatamente como explicar. Aliás, essa é uma pergunta que quando eu vi esse e-mail, fiz questão de respondê-lo, inclusive por causa da minha dificuldade em fazê-lo. Quer dizer, é evidente que a gente tem vários ingredientes envolvidos nisso. Todo aspecto, vamos dizer, social, épico, assim meio heróico, momentos que são considerados ou tratados como momentos históricos, momentos especiais, são momentos que comovem e emocionam a gente. Momentos nos quais a gente se sente integrado num povo, como é o caso do hino nacional, quando tocam o hino nacional do país da gente. O momento em que a gente se sente irmanado em algum tipo de ideal coletivo de natureza social, em que as pessoas pensam de uma maneira, vamos dizer, coletiva a favor da integração, do bem-estar, de uma forma mais cooperativa do que competitiva, uma forma mais de integração do que individual. E essa integração provoca um aconchego muito parecido mesmo com o amor. É evidente que a gente se emocionar em certos momentos, principalmente naqueles em que acontece como aconteceu na posse do presidente americano, que a gente acompanha todos os detalhes e vê aquilo como um ritual quase parecido com a monarquia, na minha opinião. Parecia uma coroação de um rei. Evidentemente que é um rei provisório, porque são 4 anos de reinado, mas é um reinado, quer dizer, então tem toda a pompa feita com o intuito mesmo de comover, de emocionar e de fazer todo mundo muito envolvido com aquele processo. Acho que existe esse elemento de esperança, eu acho que existe um elemento de perfeição, eu acho que toda a perfeição comove e emociona a gente às lágrimas. Você assiste, por exemplo, sei lá, numa partida de futebol, alguma jogada muito maravilhosa, feita por trocas de passes impecáveis entre atacantes, e aquilo redunda num resultado bonito. Na ginástica olímpica, quando a gente vê aqueles movimentos impecáveis desses atletas jovens em geral, muito jovens, a gente fica comovido com a perfeição. No balé acontece a mesma coisa, numa música que a gente ouve, que aproxima desse estado de perfeição. Então, acho que são 2 elementos que provocam a emoção forte. Um elemento da integração, do indivíduo se sentir parte da espécie humana num momento em que parece que a humanidade se prepara para fazer alguma coisa melhor, bonita, mais digna, melhor do que costuma fazer, especialmente nos tempos mais recentes, que não tem feito nada de muito bonito. Um outro tem a ver com a perfeição do cerimonial, daquele ritual todo, que realmente lembra, vamos dizer, vivências muito fortes, quase artísticas, relacionadas com ideais de perfeição que deixam a gente também muito comovido. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos um ouvinte na linha, vamos falar com ele. Seu nome, por favor? Meu nome é Evandro. Pois não, Evandro. Tenho 31 anos. Doutor Fábio, em janeiro agora eu li o livro do senhor Vício dos Vícios, um estudo sobre a vaidade humana. Sim. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é assim: como é que a gente aprende a controlar a vaidade? Assim, no sentido de perceber quando ela está controlando a gente demais. Aquela coisa, sabe, de consumir demais, ter amigos e não ser, assim, sabe, o centro da atenção, ser uma pessoa boa, não ser uma pessoa muito boa, naquele sentido quando a gente percebe que a vaidade está tomando conta. Parece que a gente está alimentando mais a vaidade do que a gente sendo a gente mesmo. Você me diga uma coisa, Evandro, isso aqui é um pouco seu caso ou não? Pouco.
Você foi se interessar pelo livro, você comprou por engano? Porque isso é um livro... Não, eu vi a palestra no Café Filosófico, né? O senhor falando sobre a vaidade, né? E eu percebi algumas coisas em mim. Por exemplo, eu queria ser aquela pessoa muito boa, sabe? Por exemplo, eu trabalho de professor. Eu queria ser, sabe, um bom professor, sabe? O melhor. E eu percebi que não é... Eu falei, não, eu não tenho que ser o melhor, tem que ser um professor bom. Não querer ser o melhor, sabe? Porque as pessoas, elas estão preocupadas com suas vaidades também, né? Aí não acaba nem dando atenção muito. Aí eu percebo que sei lá, parece que eu vou me tornando escravo daquilo. Aí quando eu faço uma coisa assim, não muito boa, aí eu fico frustrado. Aí no seu livro, na palestra do senhor, eu percebi que eu estava fazendo mais por vaidade do que fazer a minha função normal. Então, ter amizade, querer ser muito legal com todo mundo. Quer dizer, mais para todo mundo admirar e valorizar do que realmente por genuína vontade de ser assim, é isso? Isso, então, isso mesmo. Então eu acho o seguinte, o Evandro, na realidade, todos nós temos uma dose bastante grande de vaidade, não é? Ela é parte do nosso impulso sexual. Ela corresponde a um prazer erótico, meio de se destacar, de chamar atenção, de ser notado como uma pessoa única e especial. A gente, às vezes, faz concessões para além da conta com esse objetivo. Quer dizer, a gente, às vezes, se deforma mais do que devia com esse objetivo. É um dos assuntos que eu mais tenho trabalhado e me preocupado, porque eu acho que é uma das coisas é uma das características humanas mais difíceis de serem domesticadas. Então, quando você me pergunta como faz para domesticar, é uma pergunta cuja resposta é muito difícil mesmo, porque o que a gente pode é tentar não ser tão escravo da vaidade, fazer as coisas que a gente acredita de verdade, quer dizer, com convicção, tomar as decisões sem levar em conta a vaidade, quer dizer, o que os outros, porque a vaidade faz com que a gente fique excessivamente preocupado com o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, como é que os outros estão vendo a gente, não é? Fazer as coisas basicamente mais em função da gente mesmo, e uma vez decidido determinado tipo de ação ou comportamento, aí sim deixar a vaidade montar, vamos dizer assim, nas costas da gente, e a decisão é que tem que ser sempre vaidade à parte, não é? Na hora da execução, a vaidade obrigatoriamente vai participar, não tem como não acontecer isso, mas que ela não mande na gente, que ela não defina o que a gente vai fazer, e sim que ela venha a acompanhar aquilo que a gente já decidiu fazer por outros motivos racionais, sentimentais, enfim, que não seja a vaidade quem decide o nosso destino, já seria um grande avanço. Muito obrigado pelo seu e-mail, eu sei que é uma resposta incompleta. Este tema, eu vou voltar a falar dele certamente como abertura nas próximas semanas. Muito obrigado. Temos mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? Edivaldo. Pois não, Edivaldo. Eu queria ver com o senhor aí, se eu Edivaldo, só uma coisinha. Acho que você está com o telefone, com o rádio alto aí, e está dando eco aqui. Se você puder tirar o rádio, eu agradeço. Eu abaixei, tá bom sim? Tá bom. Então, eu tenho 39 anos. Pois não. E eu sou sozinho, né? E eu acabei construindo uma casa muito grande, por ela toda. Eu construí ela um sobrado de 3 quartos. No meu quarto tem uma suíte. Eu gosto muito de decoração de casa, de coisas de revista, procuro copiar. Mas o que tá pegando comigo mesmo é de pensar assim, pô, eu tenho uma estrutura de ter uma família com 3, 4 filhos, entendeu? E por eu morar sozinho e ter toda essa estrutura e não ter uma pessoa, eu acho que eu talvez esteja exagerando nas atitudes, no que eu tinha feito, no que eu fiz até agora, do tipo, ter decorado toda essa casa. Tá mais preocupado com as coisas materiais do que com organizar a sua vida, é isso? Não que eu esteja preocupado, eu estou querendo saber do senhor se eu estou certo ou se eu estou errado de ter feito o que eu fiz, de ter decorado, ter construído esse casarão, mas por morar sozinho. Mas o Edivaldo, você gosta de morar aí? Eu adoro, eu gosto. Então, muito. Se você não roubou o dinheiro para fazer a casa, se você
por enquanto está sozinho, também não vai arrumar uma mulher só para ocupar os espaços da casa, né? Então, ter uma mulher é um outro assunto. Você já teve alguma namorada assim mais firme com a qual você quis se casar muito? Não, há um tempo atrás eu fui casado, né? Faz 13 anos que eu sou separado. E de lá pra cá eu passei a gostar de mim mesmo, do tipo, passei a me presentear, fazer as coisas do conforto pra mim, entendeu? Porque a relação que eu tive foi muito ruim, eu acabei um pouco decepcionado com a pessoa que estava do meu lado. E eu acabei me presenteando, de tudo que eu faço aqui, é tudo por mim, mas eu chego a pensar assim, porra, eu conheço vários colegas meus solteiros que não fazem o que eu faço comigo, com eles, né? Eles não compram nada, não constroem nada. Então, mas aí também não sei quem que tem razão, porque muita gente parece que tem uma grande dificuldade de dar coisas para si mesmo, né? Parece que algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de dar coisas para si mesmo e uma grande dificuldade de dar para os outros. Agora, volto a dizer, se é você que trabalha, se é você que ganha, e se você tem os meios, não tem nenhuma razão para você não ter esse conforto todo à sua disposição. O que eu acho é que a maior parte das pessoas solteiras não sabe, vamos dizer assim, cuidar, vamos dizer assim, dos seus próprios confortos. E muito frequentemente pessoas solteiras acabam comendo mal, morando mal, sim, vamos dizer, ficando sempre numa situação temporária, precária, esperando o dia em que vão se comprometer, em que vão ter um parceiro tudo outra vez. Então, eu acho o seguinte, você não tem por que deixar de cuidar, vamos dizer assim, da sua qualidade de vida enquanto está solteiro, e especialmente se nesses 13 anos, e se você ficou meio decepcionado com o casamento, provavelmente só vai se envolver de novo se aparecer alguma oportunidade muito bacana. E eu acho que enquanto isso você tem que ir tocando a vida. Se você adora a vida que você está levando, se você faz isso com os seus próprios meios e sem prejudicar ninguém, não vejo problema algum nisso. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tem um e-mail de um ouvinte que não se identificou, que escreveu o seguinte para o programa: Doutor Flávio, eu e meu companheiro nos amamos muito, mas a mãe dele está atrapalhando nossa relação. Ela exerce uma influência muito grande sobre as decisões e atitudes dele. Parece que ele não quer desapontá-la ou contrariá-la, e nosso relacionamento fica sempre em segundo plano. A mãe dele é uma pessoa que chora, faz manha, se mostra frágil sempre que pede algo a ele. Vale a pena insistir num relacionamento desse jeito? O que fazer para melhorar a situação? Então, minha querida, eu diria o seguinte, que se você tivesse que viver eternamente envolvendo a presença da mãe, e se ele realmente não conseguir equacionar um pouco melhor essa mãe, vai se complicar a relação de vocês. Provavelmente o seu companheiro é uma pessoa ótima, e só que um pouco ingênuo e está se deixando levar pelos movimentos chantagistas e de pressão da mãe dele. Quer dizer, e obviamente indiretamente prejudicando também a você. Então, é óbvio que o comportamento da mãe é um comportamento claramente chantagista, né? E que tem objetivos, inclusive, de perturbar e prejudicar o bom andamento do falso relacionamento. Eu acho que você deveria ser um pouco mais categórico e insistir um pouco mais para que o seu companheiro veja com um pouco mais de clareza isso, não tanto se insurgindo contra a mãe nem nada, mas tentando iluminá-lo sobre esse aspecto do comportamento dele e tentando fazê-lo ver também que, se isso não se alterar, dificilmente a relação de vocês vai deixar de ser prejudicada e comprometida por isso. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Marcelo, eu tenho 37 anos. Pois não, Marcelo. Eu tenho transtorno borderline e TOC. Eu gostaria de saber se isso tem cura. Mas como é que se manifesta esse borderline seu aí? Através de mutilações. Você se mutila? É. Sim. E você é muito agressivo também com as outras pessoas ou não? Se elas interferirem no ritual, sim. Só quando interfere no ritual? É. Você trabalha, Marcelo? Eu estou aposentado, eu era sargento da aeronáutica, eu me aposentaram. Sei. E você é casado, solteiro, como é que é a sua vida? No momento eu estou separado. Você já foi casado? Já, minha esposa não aguentou muito a pressão, né? A pressão
mais do toque ou mais do... Porque o borderline às vezes é um tipo muito agressivo, muito estourado e às vezes também é meio deprimido. Você é deprimido também? Sou. E algum tipo de conduta assim mais violenta com outras pessoas que não tenha nada a ver com o toque mesmo? Quando você é contrariado, você reage muito violentamente? Eu reajo mais me mutilando, né? Se mutilando mais do que agredindo outras pessoas? A sua esposa, quando você disse que ela não aguentou muito a pressão, foi de que tipo? É porque eu tinha crises constantes, né? De caráter violento ou de caráter automutilante? Mutilante. Que coisa que você faz com você, Marcelo? Mutilo os braços, as pernas e o tórax. Faz ferida? Faço. Ou com estilete ou com a unha? Como é que você faz isso? Qualquer coisa se transforma em arma, né, doutor? Hein? Qualquer coisa se transforma em arma. Sei. Um copo, sei lá, qualquer coisa. E no toque, quais são os rituais que você mais se apega? Tem ideias obsessivas. De que tipo? Fico ouvindo vozes, gritando sangue, 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 sangue. Sei. E aí você se mutila e isso melhora um pouquinho? Aí dá uma depressão muito grande. Sei. Você tem se tratado, Marcelo? Eu me trato no CAP. Sei. E com que tipo de medicação? Olanzapina, sertralina, Tegretol, diazepam. Sei. Já fez outros tipos de medicamento também? Já, Aldol. Outros. Anafranil já tomou também? Já. Então, tem algum tipo de trabalho psicológico também junto lá ou não? Eu estou procurando no momento uma psicóloga para fazer tratamento, né? Sim. Terapia individual. Sim, porque de fato, o Marcelo, a conduta é o seguinte: tratamento não é fácil. Se disser para você que o tratamento é fácil, seria, vamos dizer, vender ilusões e não é esse o meu, nem o meu papel, nem o meu gosto, né? Mas existe tratamento, quer dizer, as pessoas, principalmente quando associam o tratamento medicamentoso como esse que você está fazendo, que inclui antidepressivo, tranquilizante e às vezes também medicação mais do tipo antipsicótica, como é o caso da olanzapina aí. Então, esse tipo para ver se para de ouvir esses pensamentos, essas vozes de sangue, né? E se você, junto com isso, conseguir um trabalho psicológico, no qual você consiga entender talvez os motivos que levaram ao surgimento deste tipo de mecanismo, e eles são complexos porque eles às vezes envolvem uma certa predisposição familiar também, especialmente no que diz respeito à depressão. Essa personalidade borderline que se chama, é uma personalidade fronteiriça, não é? Entre as pessoas com alucinações e às vezes com descontrole também agressivo e descontrole no comportamento prático, a automutilação, tudo isso são dificuldades grandes, mas que somando a medicação, junto com as possibilidades que uma psicoterapia pode favorecer e oferecer para você, provavelmente, se não tiver plena cura, pode ter experimentar ao longo de anos de trabalho uma boa melhora. Vai em frente porque vale a pena, porque essa é a meta da gente aqui na Terra, não é? Conseguir sair daqui um pouquinho melhor do que entrou ou do que se formou. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Regina. Pois não, Regina. Boa noite. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse me informar. Eu fui casada durante 2 anos e com 8 meses de casado, meu marido mudou bruscamente seu temperamento. Ele se tornou uma pessoa extremamente agressiva e descontrolada, mas era só comigo. Com os familiares e com o pessoal da rua, era muito bonzinho. O que será que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento, essa mudança tão brusca e somente com uma pessoa? Então, não aconteceu nada, Regina? Ele tinha, assim, problemas normais, como a gente tem, mas ele descontava tudo em cima de mim. Mas eu digo, aconteceu alguma coisa na relação de vocês? Não, nada. Era problemas, assim, mais externos, mas não problemas grandes ao ponto de chegar à agressividade, inclusive até o autoflagelo. Autoflagelo em que sentido? Ele pegava assim, quando ele ficava nervoso, brigava, ele acendia cigarro, apagava na mão e me obrigava a ver.
Ele se chutava guarda-roupa, ele dava soco na parede, assim, coisas assim terríveis. Tanto é, professor, que eu me separei, eu não aguentei. Quanto tempo faz que separou, Regina? Eu estou separada há um mês. Já uma separação legal, já assinado e tudo direitinho. E você sabe que foi feito dele? Como é que ele passou depois? Como é que ele está? Não sei, professor, eu não... Vocês têm filhos? Não temos. Quantos anos você tem? Eu tenho 50. Sim. Então, é o primeiro casamento seu? O meu primeiro. E ele, qual é a idade dele? 48. Sei. Então, é difícil de falar em linhas gerais, porque... naturalmente essa mudança de comportamento brusca desse jeito pode ter a ver com pelo menos 3 variáveis, né? No fundo estava só segurando um pouquinho o mau gênio até conseguir formalizar, se casar e fazer tudo acontecer direitinho de acordo com a vontade dele, para depois aparecer a verdadeira natureza mais egoísta, estourada, intolerante, que quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer, reage desta maneira. A outra hipótese é que tenha tido algum tipo de problema concreto maior a partir deste momento, objetivo, situacional, quer dizer, ligado ao trabalho, a finanças ou alguma dificuldade que a gente, ou que pelo menos que você não me relatou e que não ficou muito claro aqui, mas que pode perfeitamente também ter. E a terceira possibilidade seria alguma coisa mais ligada ao plano da doença mesmo, quer dizer, alguma patologia, algum quadro, vamos dizer assim, ou depressivo, ou algum outro tipo de problema mais psiquiátrico mesmo, né, que poderia ter determinado esta alteração brusca de comportamento, o que não me parece ser o caso, né? Do meu ponto de vista, parece mais do que tudo uma característica anterior que já tinha, né? De ser um indivíduo que parece que vê na mulher na parceira, uma criatura sobre a qual ele vai desejando todos os seus ressentimentos e mágoas e todas as suas frustrações, quer dizer, como se o casamento significasse na prática realmente isso, a possibilidade de ficar despejando no parceiro todos os mágoas e rancores e ressentimentos. E tem algumas pessoas que falam isso com todas as letras, né? Se eu não for me soltar e ser espontâneo com as pessoas da minha vida íntima, com quem que eu vou fazer isso? De fato, elas pensam exatamente o oposto do que eu penso. Justamente com os mais íntimos e mais relevantes, a gente tem que tomar mais cuidado e agir com mais cautela. E não com casca e tudo, como muitas pessoas pensam que podem agir com os seus parentes. De todo modo, eu acho que a separação é boa conduta para você, porque dificilmente isto acabaria evoluindo de uma maneira muito mais favorável. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail de um ouvinte que não quis se identificar. Escreveu o seguinte: Dr. Flávio, sou casado há 20 anos e eu e minha mulher nos damos muito bem. Minha dúvida é sobre uma fantasia sexual que ela me revelou ter. Ela quer me ver tendo relações sexuais com outro homem, sendo eu o passivo. Gostaria de compreender melhor essa fantasia, já que não sou homossexual e não me sentiria confortável nessa situação. Então, meu caro ouvinte, eu não saberia compreender melhor essa fantasia, porque eu confesso que ela não é uma fantasia usual nem comum. Quer dizer, a impressão é que eu trabalho há muitos anos, ouço muitas histórias e nunca, talvez, você sabe que na clínica ao vivo, as pessoas não falam as coisas com a tranquilidade que eu tenho visto que escreverem e falarem, ou principalmente escreverem aqui na rádio, porque o anonimato permite que as pessoas mostrem uma faceta que talvez olhando para mim, sentado na minha frente, não seja tão fácil. Eu não saberia responder. A impressão que me dá é que sempre esse tipo de fantasia parece ela querer ver talvez você numa situação de humilhação, porque no contexto das nossas, não no universo, vamos dizer assim, homossexual, em que realmente a relação passiva tem outro significado, mas no contexto, vamos dizer assim, heterossexual, esta postura é uma postura, vamos dizer assim, de você estar submisso, humilhado, posto, vamos dizer assim, rebaixado, colocado à mercê de um outro homem.
essa fantasia provavelmente reflete, pelo menos no clima erótico, um momento de agressividade da sua mulher em relação a você. Não vejo nenhum problema nisso, porque o sexo tem compromissos maiores mesmo com a agressividade do que com as coisas sentimentais. Essa aqui é a verdade na nossa cultura. O sexo tem compromissos com agressividade e este tipo de fantasia eu acho que tem a ver com um elemento agressivo. É uma hipótese que eu estou levantando em função da maneira como eu penso sobre o assunto, porque, como eu lhe disse, nunca tive oportunidade de pensar sobre isso, porque nunca tinha ninguém me narrado uma fantasia desse mesmo tipo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos um e-mail que foi mandado pelo Nilson, que escreveu o seguinte: Dr. Giacobatti, fui casado durante 7 anos e tivemos um filho. Depois de separados, consegui a guarda da criança. Hoje, minha ex-mulher enfrenta uma fase muito ruim. Voltou a morar com a mãe, está grávida e o pai do bebê não quer assumir a paternidade. Ainda tenho muito carinho por ela e de uns tempos para cá estamos nos entendendo novamente. A minha pergunta é: se voltarmos a viver juntos, nos entendendo, voltarmos a viver juntos, como devo encarar a situação embaraçosa e assumir um filho que não é meu? Então, meu caro Nilson, eu não sei como lhe dizer, porque não vai ser uma situação fácil, definitivamente nada fácil, não é? Eu penso que você vai ter problemas bastante complicados se você assumir esta situação, porque o filho que não é seu, evidentemente é uma situação de bastante complexa. Você vai ter aí que de repente se haver também com um pai que não quer assumir, mas de repente acaba voltando e querendo recuperar esta paternidade. A sua ex-mulher, evidentemente, não entendi muito bem por que vocês se separaram e muito menos por que você acabou ficando com a guarda da criança, mas deve ter sido um período pelo menos bastante tumultuado e confuso da parte da sua ex-mulher. Se for algum tipo de problema psicológico dela que possa ser levado a esse tipo de caminho, também pode ser um tipo de problema dela que possa voltar a se manifestar. De todo modo, na minha opinião, você teria que esperar nascer o filho, ver como é que a sua ex-mulher e atual namorada se comporta, como é que você se sente diante do fato concreto desta criança e não apenas, vamos dizer, da hipótese, da ideia do filho, ver se de fato o pai do bebê não vai assumir a paternidade, como é que as coisas vão ficar. Eu acho que qualquer precipitação aqui seria bastante indesejável, porque são muitas as variáveis e você sempre deve tentar resolver as coisas, pelo menos na medida da possibilidade na vida, com fatos e não com hipóteses. Por enquanto a gravidez, quer dizer, a sua atual namorada e ex-esposa está grávida, você ainda não viu a cara do bebê, não viu como é que é acompanhar uma criança chorando de novo, você tem já um filho com 7 anos, você pode ser que leve sustos bastante negativos, como pode também se encantar mais ou menos rapidamente por este bebê e de repente vê-lo e tomá-lo e senti-lo claramente como se fosse seu, de modo que nesse contexto você não teria dificuldade nenhuma. Então, muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aí um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor Flávio. Tudo bem? Boa noite. Quem está falando é Elias, sou de São Paulo. Doutor, a minha pergunta é a seguinte. Na verdade, eu ainda estou empregado, mas eu estou observando que a cada de 4 a 5 meses eu tenho uma alternância no que diz respeito à linha profissional, né? E a sua resposta, na verdade, vai estar me ajudando, porque na terça-feira agora eu vou ter uma entrevista de emprego. Eu tenho que ter equilíbrio suficiente para poder passar verdadeiramente aquilo que eu vou poder desenvolver nessa empresa. A pessoa tem que ter confiança naquilo que eu vou estar passando. Sim. Segurança também. Quantos anos você tem? Eu tenho 46 anos. Quanto tempo você trabalha? Há
eu estou trabalhando nessa empresa vai fazer 1 ano e meio. Sei. E está mudando de emprego para uma outra? Não, na verdade é uma agregação, né? Eu ainda continuo na outra empresa e eu vou estar me oferecendo para poder desenvolver um serviço nessa empresa, né? Quase como uma consultoria dentro da própria empresa? Dentro de uma outra empresa. Ah, de uma outra empresa? É uma consultoria de marketing, né? Sei. Então, aí você quer saber o que exatamente? Seria um segundo desafio, né? Sim. Eu queria saber do senhor como que eu devo me comportar para com essa entrevista, para que eu possa realmente estar passando para a pessoa. Porque a pessoa vai estar sentindo no comportamento, na entrevista, que realmente eu tenho a capacidade de estar suprindo aquilo que ela busca, ou também eu estou totalmente fora daquilo que ela queria. Então, Elias, o que eu penso é o seguinte, eu acho que você tem que ser muito sincero. Eu, pessoalmente, não acho que essas estratégias são muito complicadas, porque a maior parte das pessoas acha que tem que ser esperto na hora dessas entrevistas. E eu penso exatamente o inverso. Que tal agir com sinceridade, mostrando quem você é verdadeiramente, sem querer vender um peixe a melhor nem a pior, porque por mais que seja de marketing a entrevista e a profissão, eu penso que efetivamente o mais importante, o mais relevante é a gente de certa maneira oferecer para a circunstância e para o empregador uma postura que seja a nossa verdade. Se essa nossa maneira verdadeira de ser realmente agrada, magnífico, vai tudo correr bem. Se não agradar, então você não vai ficar com emprego, mas não é grave. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não. Fala, Laerte. Pois não, Laerte. Então, é o que eu falei pra você, não é mesmo pra mim, né? É uma sobrinha minha, ela mora em norte de Minas Gerais, né? Sei. E agora eu tive recente lá, ela tá com problema. Ela fica deitada, não alimenta, não toma remédio, não toma banho. Quantos anos ela tem? Ela tem 16 anos. 16? E tudo isso, né? Ela já foi no Belo Horizonte, passou o médico lá, então o médico passou o remédio pra ela. Tá todos os remédios lá na casa lá e ela não consegue tomar. A mãe dela não sabe o que faz. Entendeu? Mas não entendi, ela não consegue tomar por quê? Não quer tomar. Não quer tomar, né? Os remédios é tudo parado lá. Então. O médico passa pra ela, né? Então. Pra tomar banho tem que ir lá na marra. Entendeu? Fica mais às vezes tá em volta, às vezes ela fala com a gente, às vezes não. Às vezes tá em volta conversando com ela começa a encarar as pessoas, né? É coisa diferente, assim. Mas ela dá a impressão de que tá ouvindo alguma voz ou... Não, essa ela não fala. Não sei que, não tô falando que fala, dá a impressão que ela tá muito distraída ou ela tá triste? Às vezes ela fica parada assim, né? Parada, né? Às vezes responde, às vezes não responde, não aceita nada que a gente fala. E não tá comendo também? Não alimenta, nem café, nada. Então, Laerte, eu posso dizer a você o seguinte, que provavelmente se trata de um quadro, vamos dizer assim, psiquiátrico mais grave, não é? Ou de natureza depressiva ou na linha de doença esquizofrênica, que não é raro nessa idade vamos dizer, com moças e rapazes em torno dos 16 anos de idade. E nos dois casos, o tratamento com remédios é extremamente importante, e se em casa não se está conseguindo fazer isso, talvez seja o caso de encaminhá-la realmente para um hospital, para que ela possa ser tratada adequadamente. Quer dizer, não é para desconsiderar, é grave esse tipo de problemática, e evidente, se não dá para tratar em casa, a única maneira de fazer isso caminhar seria então através da internação. Se ela volta no médico lá em Belo Horizonte e que a mãe explique para o médico que ela não está conseguindo se tratar e que não está conseguindo dar conta da menina em casa. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail da Maria, que nos enviou o seguinte: doutor, em um dos programas anteriores, o senhor falou sobre o poder das mulheres atraentes. E como fica a situação das feias? Quando passo pelos homens, não sou notada. Parece que sou invisível, não consigo chamar a atenção e não sei lidar com a dor que isso me causa. Como fazer? Pois bem, Maria, na realidade eu falei do poder sensual das mulheres, e obviamente que esse poder é maior nas mulheres mais atraentes mesmo.
E elas usam isso até como arma de dominação dos homens, ou como uma arma no qual elas se veem como criaturas mais fortes e com poder de barganhar, ou mesmo de exigir coisas até indevidamente dos homens. Agora, você tem que pensar o seguinte: tudo é faca de dois gumes. São justamente essas moças que quando os jovens têm toda essa facilidade e este poder com os homens, aquelas que ao envelhecer um dia vão sofrer muito mais com a idade. Quer dizer, vão ficar muito mais ressentidas com o fato de lá pelos 45, 50 anos de idade pararem de chamar a atenção tão facilmente dos homens. E, portanto, a sua situação neste momento da vida certamente será muito melhor do que a delas. As que dependem, despertam, vamos dizer assim, muito o poder sensual, elas costumam se transformar também em pessoas de caráter duvidoso. Isso aqui já aparecia nas ideias do Freud desde 1910, 1912, né? Que as mulheres muito bonitas, elas acabam, por força desse poder sensual, se transformando em criaturas meio egoístas, manipuladoras e difíceis no trato. E muito frequentemente também não são as melhores mulheres de cama, são mulheres muito mais sensíveis ao aspecto visual dos homens, que olham e ficam muito deslumbrados e ficam até muitas vezes fascinados e babando, mas elas não são obrigatoriamente as melhores companheiras, não são as melhores parceiras, inclusive do ponto de vista sexual. Então, eu acho que a única desvantagem das moças menos atraentes ou mais feinhas é no aspecto da aparência física e no visual, no primeiro momento de sedução, mas na continuação, o mundo da vida em comum não é o mundo visual. Quer dizer, nenhum homem casado 10 anos com a mesma mulher é fascinado fisicamente e pela aparência física dela. Por mais bonita que ela seja, ela se torna, vamos dizer, o que antigamente se usava a expressão carne de vaca, não é? Quer dizer, uma pessoa comum que a gente está acostumado e que isso não provoca o impacto que qualquer outra moça, às vezes menos bonita, provoca, não sendo a própria esposa. Na vida em comum, o que conta mesmo é o aspecto táctil, quer dizer, o gosto e a resposta de cada um aos carinhos. No longo prazo, o tato é muito mais importante para a vida sexual do que a visão, não é? E, principalmente, no conjunto da vida em comum, os aspectos intelectuais, morais, acabam sendo muito, muito mais relevantes do que este da aparência física, que só tem a ver mesmo muito fortemente com as questões da vaidade e que são efêmeras e que duram muito pouco. Muito obrigado pelo seu e-mail. O Divã do Gicovati tem produção de Camila Campanerucci e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.